Agora, vamos voltar lá para o outro ponto central, que é a interpretação de Mateus 16. Pedro é de fato o Papa? É isso que Jesus quis dizer? Mateus 16, verso 18, palavras de Jesus a Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Uma regra simples de interpretação bíblica é que você não forma doutrina a partir de uma única passagem. Como a Bíblia foi dada progressivamente e seus escritores são vários, você tem que ver como é que aquela verdade ela é apresentada em outras passagens da Bíblia. A pergunta é: o resto da Bíblia confirma que Pedro é o Papa, é a pedra, é o chaveiro do céu, infalível, a quem Jesus deu toda a autoridade? A resposta é um sonoro não. Não. Vamos conferir. Logo depois que Jesus deu essas palavras a Pedro, se a gente continuar lendo, olha o que é que nós encontramos. Verso 21. Nesse tempo começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Pedro, a quem Jesus já tinha dito: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, darei as chaves dos céus, etc. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprovar a Jesus, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. A pedra aqui é de tropeço. Tu és pedra, mas de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Como é que né? Infalível ele não era, com certeza, né? Está na cara de que ele não era infalível. E para ser a pedra sobre a qual a igreja seria edificada, está uma pedra meio bamba, né? Meio incerta e meio insegura. Continuando, capítulo 18. Como se deve tratar o irmão culpado? Jesus diz a partir do verso 15: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, diz a igreja. Se recusar ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ué, isso aqui não foi uma promessa para Pedro? No verso 18, tudo que ligares na terra, não é isso? Tanto é que ele tem as chaves do céu, mas aqui Jesus está dando a mesma promessa para a igreja. Então é óbvio que não era exclusivo de Pedro. As chaves dos céus está com a igreja, no sentido de que é a igreja que tem a pregação do evangelho, que abre o reino dos céus para os homens, e a recusa desse evangelho fecha o reino dos céus para os homens. Não é um homem que tem a chave para abrir e fechar o reino dos céus, mas é dado à igreja isso aqui. Continuando: ah, pastor, mas isso que Pedro fez foi antes do dia de Pentecostes, o Espírito Santo não tinha vindo aí. Tá bom. Gálatas. O Espírito Santo já tinha chegado, o evangelho já estava crescendo, a igreja de Jerusalém, liderada pelos apóstolos, estava firme. Olha o que Paulo conta em Gálatas 2, verso 11: quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Pedro tinha dificuldade em aceitar que o não-judeu pudesse receber o evangelho. Ainda era o ranço do legalismo judaico. E aí o que é que acontecia? Quando Pedro estava com os judeus, ele se comportava como judeu, mas ele queria que os gentios, ou pensava que era melhor que os gentios se circuncidassem, se tornassem judeus.
Aí uma vez Pedro foi visitar Antioquia, que era uma igreja feita de não-judeus. E chegou lá, ele resolveu fazer o jogo. E sentou-se lá com os gentios e comendo com eles e tudo, tendo comunhão. De repente o pessoal diz: olha, está chegando uma turma aí da igreja de Jerusalém, aqueles judeus ortodoxos e tudo mais. Aí Pedro já começou a disfarçar. Ele não queria ser visto comendo com os gentios. Tirou o time de campo, ficou meio assim de canto. Aí Paulo chegou. Aí quando Paulo viu, Paulo esqueceu que Pedro era o Papa, né? E disse: por que você está fazendo essa incoerência? Gálatas 2. Verso 14: quando vi que não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ele expôs a incoerência de Pedro. Então, é um Papa que não é, se for Papa é falível, né? Porque pelo menos há vários outros, há pelo menos 2 registros do erro. Mas vamos perguntar a Pedro quem é a pedra. A melhor coisa é isso, né? A gente ir direto na fonte e perguntar: Pedro, quem é a pedra então? Abra aí na primeira carta de Pedro. Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2 em diante. Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Quem é a pedra que vive na teologia de Pedro? Jesus. Chegando-se para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Assim vós mesmos, como pedras que vivem. Todo cristão é pedra nesse sentido. Sois edificados, porque somos como tijolos da construção que é a igreja. Sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Só nessa passagem você tem resposta a 2 dogmas católicos. A pedra é Cristo, e nesse sentido todos os crentes são parte do edifício. E todos eles são sacerdotes que oferecem a Deus sacrifícios espirituais através de Jesus Cristo. O Papa Pedro matou a teologia aqui, né? Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, o que credes é preciosidade, a pedra angular. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Cristo é a pedra sobre a qual está edificada a igreja. E para quem não crê, ele é uma pedra de tropeço. A pessoa bate e cai em Cristo. Ele é a pedra. Mas então o que Jesus quis dizer quando disse a Pedro: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja? A resposta é que a pedra ali não é a pessoa de Pedro, mas a confissão que Pedro tinha feito no verso anterior. Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta declaração que você fez, eu vou construir a minha igreja. Agora bate com o resto da Bíblia. O resto da Bíblia diz que a pedra sobre a qual a igreja se edifica é Cristo, o Filho de Deus. Você ainda pode dizer assim: se você quer insistir que Cristo está dizendo tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus estava apontando para Pedro, é o Pedro confessante, é o Pedro enquanto dizendo tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali ele está representando todos os cristãos que confessam essa verdade. A igreja é edificada sobre a verdade de que Cristo é o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo, o único mediador, e não a pessoa frágil, incoerente do apóstolo Pedro, e muito menos dos seus sucessores. Só para vocês terem uma ideia, sobre a infalibilidade do Papa. O Papa Adriano II declarou que o casamento civil era válido, mas o sucessor dele, Papa Pio VII, condenou como inválido. Eugênio IV condenou Joana d'Arc a ser queimada viva como feiticeira. Benedito XV
declarou Joana d'Arc santa. Um disse que era feiticeira, o outro disse que era santa. Clemente XIV acabou com os jesuítas. Pio XII os restaurou. Sisto V recomendou a leitura da Bíblia, mas Pio XII e outros papas condenaram. Então, onde é que está a infalibilidade? Então, essa é uma doutrina que nós, inclusive tem católicos que não engolem, não é? Essa doutrina da infalibilidade do Papa. A verdade é que os apóstolos não deixaram sucessores. A igreja de Cristo, ela é apostólica, no sentido de que ela está edificada sobre a doutrina dos apóstolos. Mas eu não preciso de um apóstolo hoje, porque quando eu abro a Bíblia, eu ouço o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo Mateus, o apóstolo João. Eles estão aqui com você, comigo. Deus preservou o que eles escreveram. Nesse sentido, a igreja é apostólica, porque ela está edificada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Eu não preciso de um representante ou descendente ou sucessor vivo de uma linhagem histórica que remonta ao tempo dos apóstolos ou ao próprio Jesus Cristo.